Boa noite. Está começando agora mais um programa Brasilianas.org. Nessa edição nós vamos falar da guerra cibernética e dos crimes cometidos através da internet e também da liberdade existente na internet necessária. Para discutir o tema, contamos com a participação da Ana Cláudia Mielke, que é coordenadora executiva do Intervoz, um coletivo especializado nesse tema. O Henrique Parra, que é professor do Departamento de Ciências Sociais da Unifesp e pesquisador da Rede Latino-Americana de Estudos em Vigilância, Tecnologia e Sociedade. E do nosso estúdio no Rio de Janeiro, a Marília Maciel, que é pesquisadora e coordenadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, Faculdade de Direito do Rio. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Cibernético, em discussão na Câmara dos Deputados, e que está previsto para ser votado no plenário da Casa em abril. Antes de começar o debate, acompanhe a matéria a seguir. Após 9 meses de trabalho, a Comissão Parlamentar de Inquérito de Crimes Cibernéticos da Câmara dos Deputados concluiu o relatório final com 8 projetos de lei para combater crimes digitais. Por parte das autoridades policiais e das forças da lei, está havendo uma pressão muito grande para que os provedores, as aplicações como o WhatsApp, forneçam dados de logs, dados que possibilitem a identificação de criminosos em investigações. Por outro lado, existe uma corrente que diz que essa ingerência, essa investigação pode ser indevida. Ampliar a punição para invasão digital em dispositivos móveis ou redes sociais, colocar os crimes cibernéticos sob competência da Polícia Federal, estabelecer o cadastro dos usuários através do IP, tornando mais difícil a navegação anônima, e a possibilidade de retirada de conteúdo dos servidores sem notificação judicial são algumas das propostas. A CPI, na verdade, tenta também trazer um clima de conciliação para essas questões ligadas à liberdade de expressão. Se eu postei uma informação que é ofensiva contra uma pessoa, não é justo, muitas vezes, eu esperar uma decisão judicial para remover aquele post. Mas para alguns especialistas, o relatório final da CPI dos crimes cibernéticos fere alguns princípios do Marco Civil da Internet, uma lei sancionada em 2014 que é considerada a Constituição da Internet. Se você for notar o relatório da CPI de crimes cibernéticos, ela entende a internet como se fosse só um espaço para se cometer ilícitos e não como uma prática de relacionamento social. Com relação à proposta de redação desses projetos de lei, não houve aí um diálogo, uma construção colaborativa, como houve durante o processo de consulta pública do Marco Civil da Internet. Dessa forma, na opinião de Bruno, os novos projetos oriundos da CPI ameaçam a manutenção do princípio da neutralidade da rede, a privacidade e a liberdade de expressão dos usuários. E uma outra proposta do relatório prevê que o IP, o número de protocolo da internet, seria acessível sem ordem judicial, ou seja, flexibiliza mais ainda esse arranjo consensual, essa solução equilibrada que foi proposta no Marco Civil da Internet. Bom, nós vamos começar. Eu vou começar com a Marília, lá no Rio de Janeiro, que participou. Marília, a gente tem 3 direitos aí. Tem a liberdade de expressão, tem o direito à intimidade, o direito à imagem. Você tem a internet como ameaça a esses direitos através dos crimes cibernéticos, mas tem também a repressão a esses crimes que podem comprometer esses direitos. Como que você vê essa questão do relatório? Ele conseguiu ponderar bem esses aspectos aí ligados à internet? Olá a todos em São Paulo e todos que estão nos assistindo. Eu acho que o trabalho da Comissão Parlamentar ele foi exaustivo no sentido de que houve uma série de audiências, foram convidados setores que fazem parte da internet, desde a academia, sociedade civil e empresas, e foram escutados esses setores de maneira ampla. Entretanto, o trabalho final da comissão, que se encontra escrito ali naquele relatório, ele não conseguiu ponderar bem as contribuições que foram feitas pelos diversos setores. Eu acho que fica claro que houve uma oitiva, uma escuta muito mais atenta das preocupações do setor policial, do setor de investigação de crimes, que são preocupações extremamente legítimas, mas que devem ser, sim, ponderadas, principalmente com aqueles setores que falaram
no sentido de investigar os crimes de maneira a proteger também os direitos individuais, principalmente a privacidade e a liberdade de expressão, que são dois direitos que eu acredito que são especialmente tocados de maneira negativa pelo relatório. Ana Cláudia, como é que você vê, quais são esses pontos apontados pela Marília que mais impactam a questão da liberdade de expressão e da privacidade? Olha, em relação à liberdade de expressão, acho que tem um ponto que é bastante grave ali, que é a questão do que a gente está chamando de uma certa censura, né, que é a proposta de retirada de conteúdos, né, do ar, né, a partir de uma notificação sem que haja uma ordem judicial, né, para que esses conteúdos saiam do ar. Quer dizer, hoje em dia no Face você tem esse recurso é utilizado para tirar páginas políticas, às vezes, que não tem nenhum crime. Exatamente, né? Isso fere muito a liberdade de expressão, porque justamente os políticos que sentirem aí a sua honra afetada, né, com uma crítica que às vezes é da ordem da política, podem simplesmente notificar, né, esses provedores e eles serem, então, obrigados a tirar em 48 horas esse conteúdo do ar. E além, eles ainda, o relatório ainda propõe um projeto de lei para monitorar resquícios desse conteúdo. Então, os provedores teriam que ainda ficar monitorando as redes. Só para entender. Vai alguém lá, faz uma denúncia, faz uma notificação. Basta fazer notificação para tirar do ar? Basta fazer. Com a proposta que está no relatório, né, eles propõem um projeto de lei. Mas quem que julga se a notificação é fundamentada ou não? Não tem julgamento? Não tem julgamento. Ficaria a cargo do próprio provedor, né, de internet, de conteúdo. Mas se ele é obrigado a tirar, significa que fica o sujeito que quer tirar do ar, ele faz a denúncia e ele é o juiz. Exatamente. E é claro que os provedores, eles vão tirar do ar, porque eles vão ficar fragilizados, né, em relação aí a uma questão judicial que virá depois. Então, para uma garantia, né, eles vão tirar do ar e não vão querer, né, se responsabilizar pelo conteúdo que está ali. O que o Marco Civil da Internet fazia era justamente resguardar, né, esses provedores, né, no sentido de que só se poderia tirar do ar, então, o conteúdo depois de havido aí, então, uma ordem judicial. Então, mas daí eu pergunto para o Henrique, por outro lado também, digamos, se você tem um assassinato de reputação, um ataque à reputação, ele é diretamente proporcional ao tempo de exposição que você tem da sua imagem lá. Quer dizer, você tem hoje uma discussão sobre o direito de resposta na mídia, no âmbito do Supremo também, que versa mais ou menos sobre isso. Se demora muito o direito de resposta, ele se anula. Como equilibrar o jogo para impedir o abuso dos dois lados? Parece que nós temos que fazer uma escolha, não é, cada vez mais profunda entre a maneira como nós vamos efetivar o direito à liberdade de expressão, o direito à comunicação, o direito ao conhecimento e, de outro lado, a criação de mecanismos de ordem securitária, não é, orientados um pouco por uma ação mais de ordem policial. Não é? Ou seja, dá liberdade e pune com vigor, é isso? Quando apurar o crime. Eu acho que nós temos mecanismos passíveis assim, de serem utilizados para a identificação de autoria. Um grande problema na forma como está a proposta é a possibilidade de você imputar responsabilidade ao intermediário que acolheu essa publicação. Então, uma grande vitória do Marco Civil da Internet é a inimputabilidade do intermediário. Quer dizer, então, que é fazer um equivalente, né, para a gente entender um pouco o que seria no mundo analógico. Quer dizer, eu recebo lá um trote pelo meu telefone. Quer dizer, eu não vou poder processar a empresa telefônica que ofereceu essa conexão, né, do telefone. Então, isso cria uma insegurança jurídica muito grande para um conjunto de empresas, de iniciativas sociais que oferecem plataformas para permitir o direito à expressão, dando maior força para aqueles que têm poder econômico, né, e poder político para entrar com ordens extrajudiciais. Então, você cria um desequilíbrio, uma simetria aí. Marília, você que também que é da Faculdade de Direito, esse clima persecutório, penal atual que toma conta do país, não contaminou essa discussão muito, não? Essa ideia de que qualquer indício é sinal de culpa e depois você vai apurar, isso aí, de certa forma, não contaminou essa discussão? Eu acho que sim, você está correto, e esse é o tom que permeia todo o relatório.
O relatório ele trata a internet como se fosse realmente um ambiente extremamente perigoso para a sociedade. A internet é um ambiente onde acontecem coisas negativas, como em qualquer ambiente onde há uma interação humana. E é um ambiente também extremamente positivo do ponto de vista de criação de empregos, de possibilitar negócios, de possibilitar o exercício de direitos. E isso não foi ponderado no relatório. Eu acho que um ponto importante a lembrar nessa discussão sobre liberdade de expressão e retirada de conteúdo é que esse foi um ponto extremamente, exaustivamente debatido no âmbito da discussão do Marco Civil. A primeira versão do Marco Civil trazia, sim, um mecanismo de retirada por via extrajudicial de conteúdo da internet. Essa proposta foi extremamente criticada, não só pela sociedade e o setor acadêmico e técnico brasileiro, mas também internacional. Esse debate aconteceu no Congresso Nacional e os congressistas chegaram à conclusão de que a melhor forma de resguardar o direito individual à liberdade de expressão seria fazer com que houvesse a análise por parte de um órgão judicial, por parte de um juiz, que vai avaliar se houve realmente alguma ofensa ali à honra. Lembrando que o projeto de lei que consta nesse relatório, ele não fala de crime contra a honra, ele fala de conteúdo que pode ser assintoso à honra, que ainda é uma categoria extremamente ampla. O que a gente está falando é de conteúdos que alguém pode interpretar como conteúdos que ferem a honra de outra pessoa. Isso realmente deixa uma margem de interpretação que vai caber, em última análise, ao provedor. A gente tem o Marco Civil da Internet que foi aprovado há pouquíssimo tempo, em 2014, a gente ainda se encontra em fase de regulamentação do Marco Civil, e acho que a medida mais correta seria observar como o Marco Civil vai ser aplicado e implementado. E depois de alguns anos de observação, a gente verifica se esse mecanismo está funcionando ou não. E não propor uma outra via para retirada de conteúdo que meio que tenta esvaziar esse debate que aconteceu no âmbito do Marco Civil. Tá vendo? Ana Cláudia, explica um pouquinho, se quiser complementar também. Não, é muito importante isso que ela está colocando, porque justamente esses grupos, né, que de alguma forma foram derrotados no debate lá atrás... Justamente sobre isso que eu queria perguntar para você. Quais são os grupos de interesse que participaram dessa discussão, pegando um espectro amplo? Olha, eu acho que tem aí um grupo que, né, obviamente está relacionado à parte do sistema de justiça e à parte do nosso sistema policial, que pressiona bastante os deputados, né, em virtude de crimes cometidos Polícia Federal na rede. E Ministério Público. Exatamente. Em virtude de crimes cometidos nas redes, entre eles a pedofilia. A própria CPI lá atrás da pedofilia já apontava aí alguns caminhos de vigilância dentro da internet. É claro que a gente tem que ponderar, né, os crimes de pedofilia, e o próprio Marco Civil da Internet, ele traz, né, as exceções, né, dos conteúdos que podem ser retirados do ar, entre eles, né, o crime aquela vingança pornográfica, né, e vídeos ou fotos contendo facilmente identificáveis, né? Então, assim, eu acho que hoje o que existe, o que esse relatório traz é uma nova tentativa desses grupos de interesse que foram derrotados lá atrás, quando houve um amplo debate com a sociedade ao longo da discussão do Marco Civil, e que voltam novamente tentando colocar, né, essa espécie de vigilância, né, cotidiana dentro da rede. Deixa eu perguntar para o Henrique, além de polícia e Ministério Público, evangélicos, tudo tentaram estabelecer alguma espécie de controle moral também, né, nessa discussão? Grupos fortemente ideológicos, né? Setor econômico das telecomunicações, porque tudo que implica em guarda de informação são custos também, não é? Então, para você poder identificar. Isso aí obriga a ter guarda de informação. Exatamente. Então, quer dizer, isso implica em novos custos. Também o setor bancário, ele é um ator importante aí nessa pressão, porque ele tenta, de alguma maneira, ampliar a possibilidade de responsabilização também, né? Então, acho que tem... Uma coisa é a parte de opinião, outra coisa são golpes que podem ser dados pela internet, como roubo de cartões. Agora, o que o que caminha junto com isso é que, para que essas medidas sejam implementadas, isso implica num conjunto de outras ações que impactam fortemente na maneira como a internet funciona, não é? Então, isso que é muito sério, você afeta, né, a neutralidade da internet,
eles propõem o uso do IP, né, como forma de identificação do usuário. Quer dizer, isso cria uma série de dificuldades para o próprio funcionamento da rede e instala no seu funcionamento uma ideia de que todos nós, cidadãos internautas, somos suspeitos a priori. Ou seja, para combater o roubo de senhas bancárias, eu afeto todo o processo de criação social. Quer dizer, discussão. Isso que está em jogo, quer dizer, não há uma compreensão de que a internet, na medida em que ela se espraia e participa cada vez mais de diferentes ações da nossa vida cotidiana, ela vai se constituindo como uma espécie de um novo éter, não é? É quase que o nosso ar, através do qual tudo acontece. Inclusive as conversas privadas. Exatamente. E se nós transformamos, né, esse espaço de interação cotidiana, de diversas ações que nós fazemos, num espaço em que é possível tudo registrar, é possível tudo identificar, nós temos uma instalação de uma sociedade absolutamente da desconfiança, uma sociedade policial, que acaba por impedir a inovação, acaba por bloquear a liberdade de expressão e funciona, na realidade, como um mecanismo de erosão da confiança social, né? Todos somos suspeitos por antecipação. Eu vou perguntar para a Marília, são as perguntas enviadas hoje, o Teodoro Carvalho, de Belo Horizonte, perguntas enviadas através da internet. Em agosto do ano passado, a Wikileaks divulgou uma série de e-mails de uma empresa italiana chamada Hacking Team, que vende serviço de espionagem digital. Seus métodos são desde ataques zero day, aproveitando bugs que ainda não foram corrigidos, até introjeção de malware nos dispositivos de seus alvos. Aí. Os documentos vazados mostravam que os clientes da empresa incluíam diversos governos. A existência desse tipo de serviço evidencia que já vivemos uma guerra cibernética no mundo? Eu acho que não dá para a gente falar de uma guerra, né? Juridicamente falando, as condições de declarar guerra é algo que acontece entre países. E uma das características do que acontece na internet é que muitas vezes é muito difícil você atribuir a autoria de um determinado ataque a um país. Ou seja porque eles genuinamente partem de agentes subestatais para estatais, seja porque existe sim um Estado por trás, financiando, por exemplo, mas fica muito difícil você atribuir de onde partiu necessariamente aquele ataque. Até porque esses ataques eles são disfarçados por meio do uso de tecnologias que fazem com que, por exemplo, haja uma aparência de que o ataque está partindo de um lugar X, quando na verdade ele está partindo de um lugar Y. Então há essa possibilidade de você mascarar a autoria de maneira muito mais efetiva. Então, guerra cibernética, juridicamente falando, tecnicamente falando, não existe. Existe sim um escalamento de conflitos, de ataques pontuais, sejam eles no sentido da espionagem, sejam esses ataques no sentido da espionagem e do monitoramento dos indivíduos, seja no sentido de você tentar obter segredos de negócio, concorrência entre empresas que tentam uma ter acesso aos segredos da outra, seja ataques que são a sites governamentais, que às vezes são politicamente motivados. Então, a gente vê um aumento do número, do volume de ataques a partir do momento também que a tecnologia ela se torna mais acessível e mais barata. Mas eu vejo também com algum receio esse discurso de militarização do ciberespaço, né? De chamar disso de uma guerra, de dar proporções a isso, que talvez elas não correspondam aos fatos. Até porque uma das coisas que a gente percebe, e isso está presente no relatório da nossa CPI, é que a maior parte dos dados que são produzidos sobre ataques na internet, eles são produzidos por empresas que vendem soluções contra esses ataques. Isso é algo extremamente preocupante. A gente está desenvolvendo políticas públicas em cima de dados que estão sendo produzidos prioritariamente pelos agentes interessados, que têm o interesse comercial de que realmente se instale esse clima, esse ambiente de insegurança. E acho que, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem uma obrigatoriedade dos agentes privados notificarem quando eles sofreram um ataque. E muitas vezes eles não notificam, porque eles partem do pressuposto que isso vai afetar a imagem deles publicamente. Mas ao não notificar o ataque, a gente não tem uma maneira de mensurar com exatidão qual é o problema, qual o volume do problema que a gente tem. E a gente fica à mercê dos dados dessas empresas privadas que, na verdade, nos procuram posteriormente para vender soluções de segurança. Então, essa é uma bola de neve e um ciclo vicioso que precisa ser rompido. Eu tenho duas perguntas aqui de leitores que eu passo para a Ana Cláudia. As propostas dessa CPI dos crimes cibernéticos foram inspiradas, aqui é do Walter Caldas, de São Paulo, na legislação
de algum país, qual a metodologia dos deputados para concluírem que as medidas da comissão são necessárias para o país? E da Bárbara Felipe, do Rio de Janeiro, também uma pergunta nessa mesma direção. Olha, não sei se foram inspiradas em outros países, mas os 8 projetos de lei que constam ali no relatório, se realmente aplicados hoje ao Brasil, eles vão colocar o Brasil no patamar de países que têm uma internet bastante controlada e uma liberdade de expressão bastante limitada, como Coreia do Norte, China, né, e entre outros países. Então, não sei se os deputados, né, realmente se inspiraram nesses países, eu acredito que não, e eu espero que não, mas, né, mas parece, porque esses 8 projetos de lei, eles vão numa linha, né, que cria um estado vigilante, um estado de vigilância permanente dentro da internet e que limita e cerceia muito a liberdade de expressão, principalmente do aspecto político, né? E principalmente das minorias e dos movimentos sociais, que são justamente aqueles que vão ser mais afetados no caso, por exemplo, da retirada de conteúdos que venham aí a ter alguma... Que nem a lei antiterrorismo aí que está sendo... alguma crítica política, né? Eu acho que esses deputados, na verdade, eles querem construir uma legislação que os proteja de críticas nas redes, né? Nós vamos para o primeiro intervalo em brasilianas.org e volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje a guerra cibernética e os crimes aí cometidos através da internet. Nesse segundo bloco, vamos falar do papel da tecnologia da informação nos conflitos políticos atuais. Eu queria estender para um outro ponto aí, Henrique. É o seguinte, nós estamos tendo com a globalização, em muitas áreas aí, um processo de internacionalização de direitos, de repressão também. Do ponto de vista da internet, nós temos aí, digamos, um novo mundo que você mencionou que está sendo criado. Temos aí os poderes nacionais e temos as regras de universalização, internacionalização. E temos também as grandes corporações que estão por trás das redes sociais também. Como que você vê esse conflito entre as visões de grupos específicos, do Estado Nacional e das grandes corporações que controlam as redes sociais? A história da internet, ela acho que é muito exemplar de um processo emergente, que hoje acho que ele está bastante claro, não é? Em que atores econômicos muito poderosos conseguiram adquirir uma capacidade de concentração que cria uma simetria, né, no poder comunicacional que no início da internet não estavam tão colocados, né? Então hoje a gente tem, vamos pensar, em torno de 500 milhões de websites. Se nós pegarmos o ranking dos 10 primeiros sites mais acessados, eles estão concentrados em pouquíssimas empresas, não é? E isso, de alguma maneira, também acaba impactando na possibilidade de como que esses atores econômicos eles têm maior poder de fazer, digamos, a mediação dessa comunicação, não é? Quer dizer, se por um lado a internet ela tem proporcionado, ela tem criado, dado maior poder ao cidadão, ao indivíduo para fazer, né, dar voz a ele e ele poder atuar politicamente, isso é fundamental para o redesenho, inclusive, das instituições que nós temos, né? Então nós estamos ainda num momento em que não houve uma tradução da possibilidade informacional, comunicacional dada, não é, a esse cidadão e como que isso se traduz no desenho das nossas instituições. Quer dizer, então, as novas formas de ação política, né, que têm se constituído aí nesses últimos anos, elas trazem, digamos, um oxigênio importante, mas é um campo que está absolutamente em disputa. Quer dizer, por um lado, né, de grandes corporações que tentam, de alguma maneira, colonizar o modo de funcionamento dessa internet e também os estados nacionais tentando, de alguma maneira, fazer valer, como que tentando colar, digamos, o espaço cibernético, né, ao território do Estado-nação. Então, acho que esse é o conflito que nós estamos acompanhando, que ainda dura aí como um campo de desenho. Eu queria ver com a Marília. Marília, a gente tem hoje um grande avanço que ocorreu nas organizações multilaterais, foi essa questão do reconhecimento dos crimes contra a humanidade, os crimes imprescritíveis,
que trouxeram, digamos, aí um alento para os direitos humanos de países que pouco respeitam esses direitos, como o Brasil, por exemplo. Mas, por outro lado, nós temos esse mesmo conflito entre, digamos, FMI, Banco Mundial e o sistema financeiro internacional. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que estão se organizando os organismos internacionais, dos quais vocês fazem parte também, para discutir essa questão do equilíbrio entre o direito individual, o direito de grupos e as grandes corporações no mundo da internet. A discussão sobre a internet ela se encontra pulverizada em várias agências da ONU, por exemplo. Se são temas relacionados à educação, é a Unesco que trata. Se são temas relacionados a telecomunicações e infraestrutura física da internet, existem algumas organizações como a União Internacional das Telecomunicações, uma corporação americana que trata de websites, nomes de domínio na internet. Então, é um sistema que é muitas vezes difícil de acompanhar, porque ele é extremamente pulverizado em diferentes fóruns de discussão. O elemento unificador é o Fórum de Governança da Internet, que também acontece debaixo ali do guarda-chuva da ONU, uma vez por ano. O Brasil, inclusive, sediou esse encontro em 2007 no Rio de Janeiro e no ano passado em João Pessoa, e é um polo de discussão ali onde todas essas organizações internacionais e demais atores não governamentais envolvidos se encontram, que é um momento de sincronização de agendas e de uniformização de debate. Esse, eu diria hoje, que é o principal fórum, apesar de haver todos esses espaços onde decisões estão sendo tomadas. Mas há um outro processo internacional que é muito interessante, que aconteceu recentemente na ONU, que foi a aprovação de um documento internacional que estabelece que os agentes privados, não só na internet, é um documento que funciona também para agentes privados offline, eles têm uma responsabilidade clara no que diz respeito a respeitar direitos humanos em suas determinadas áreas de negócio. E isso funciona também para a internet. Então, os Estados têm a obrigação de proteger, uma obrigação ativa de realmente garantir os direitos humanos nos seus territórios, mas as empresas têm uma obrigação de respeitar, ou seja, de se furtar de fazer qualquer coisa que venha a causar dano a esses direitos humanos. E o que a gente percebe nesse cenário que o Henrique falou para a gente, que tem poucos sites e poucas plataformas que, na verdade, são o ambiente onde a gente passa a maior parte do nosso dia, né? Seja ali no Gmail, no YouTube ou outras ferramentas que fazem parte do Google, por exemplo, para citar apenas um exemplo, essas empresas, elas governam a sua relação conosco através de um instrumento jurídico que são os termos de uso, que são aquelas letrinhas pequenas com as quais a gente concorda quando a gente passa a usar o serviço da plataforma. Muitas vezes a gente não lê, a gente simplesmente tica aquele boxezinho e aceita, e na verdade a nossa relação com a plataforma está regida por aquele instrumento. O nosso centro de pesquisa realizou uma investigação com os termos de uso de mais de 50 plataformas e serviços online, e a gente chegou à conclusão que há problemas muito claros e que são generalizados no que diz respeito a 3 direitos humanos básicos: liberdade de expressão, privacidade e direito a um devido processo legal. Esse estudo vai ser publicado dentro de pouco tempo, mas é importante chamar atenção para isso. Os Estados, eles são grandes garantidores de direitos humanos, mas cada vez mais, quando a nossa vida passa a funcionar dentro dessas plataformas, são as decisões tomadas por essas plataformas em relação às quais a gente muitas vezes não tem um mecanismo de recorrer, elas simplesmente são implementadas dentro das plataformas, você recebe aquela notificação, os termos de uso foram alterados e agora serão regidos por esse instrumento. Você não lê o instrumento e muitas vezes a forma como a sua privacidade está sendo protegida, ela mudou, independentemente da lei do seu estado ter mudado ou não. Então, é uma privatização também, e a gente chama hoje disso de lei da plataforma. Existe a lei do estado, mas existe a lei da plataforma, que são esses contratos com os quais você concorda, que acabam governando a sua vida. Ana Cláudia, a Vitória Penha, de Salvador, diz o seguinte: tivemos 2 acontecimentos recentes envolvendo a Justiça e o Facebook, por esse último se negar a entregar informações de suspeitos de cometerem crimes. Como fortalecer as leis para que empresas estrangeiras sobre território nacional respeitem as nossas leis? Então, esse é um debate que a gente precisa ponderar aí várias questões. Primeiro, a gente tem hoje sendo discutido no Congresso, no Senado, projetos de leis para guarda de dados, que debate a guarda dos dados pessoais. Então, eu acho que assim, a gente tem que ponderar de uma forma
que o Facebook, as empresas que são provedoras de aplicações na internet, elas possam fornecer esse dado apenas se houver uma ordem judicial, né? Porque, por exemplo, aqui o debate do telefone. Se a sua ligação telefônica, ela não pode ser grampeada, né, sem uma ordem judicial. Então, da mesma forma, né, os seus dados, aquilo que você conversou nesses provedores de aplicação, não podem ser abertos, né, sem que haja, então, uma ordem expedida pela Justiça relacionada a uma investigação em que você é o principal suspeito. Então, acho que a gente tem que fazer uma ponderação nisso aí. E em relação aos projetos de lei, por exemplo, que estão no relatório da CPI, eu acho que tem uma questão também que é bem polêmica, que é a questão do bloqueio, né, das aplicações, dos provedores de aplicações, que é também um debate que foi recente agora no Brasil. Bloqueio como? Bloqueio, por exemplo, do WhatsApp para poder impedir que informações provavelmente ilícitas circulem, né, naquele serviço. Isso aconteceu aqui no Brasil, agora em 2015, né? Teve um dia de bloqueio, né, do WhatsApp. Um juiz de primeira instância pode bloquear um serviço que serve a milhões de pessoas. E que é uma questão assim, exatamente. Se você, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático. Alguém postou um vídeo de uma emissora de televisão e essa emissora de televisão entra com uma notificação de que está ferindo direitos autorais. Esse vídeo está no YouTube. Você vai tirar todo o YouTube do ar, né? Porque o vídeo está infringindo direitos autorais. Então, um pouco esse é o debate, né, do bloqueio das aplicações. Eu queria ver com o Henrique, esse conflito que teve nos Estados Unidos entre a Apple e o FBI, quer dizer, num momento também que você tem, digamos, terrorismo internacional, narcotráfico, os grandes crimes internacionalizados. Como é que vai ser resolvido esse conflito entre as grandes corporações se recusando a abrir informações aí para órgãos de investigação federal? Eu não diria nem se recusando, mas entendendo que elas têm um papel muito importante na defesa dos direitos dos cidadãos e dos seus consumidores, né? Então, há aí, inclusive, um mercado emergente de empresas e dispositivos que estão dispostos a oferecer a proteção da privacidade, né, e da intimidade das pessoas, porque é importante observar que hoje, com a disseminação dos dispositivos, né, de comunicação, como smartphones, tablets, quer dizer, nós estamos sendo permanentemente sob o risco, né, de, digamos, a invasão, né, nós falamos do dispositivo eletrônico, ele é frequentemente tornado muito mais vulnerável pela própria, às vezes, empresa que oferece o dispositivo, né, ou mesmo pelos estados nacionais, né? A gente comentou aqui há pouco o caso da Hacking Team, né? Quer dizer, hoje você tem a questão da segurança é pensada, sobretudo, de um outro lado, né? Eu falo, poxa, por que não? Nós temos que pensar também a questão da segurança na perspectiva dos cidadãos nos aparelhos que eles utilizam. E existe tecnologia amplamente disponível. Deixa eu perguntar, então, esse sistema de criptografia que o WhatsApp lançou agora, aí ele é eficaz? Ele está sendo examinado pela comunidade, né, que trabalha com criptografia. A chegada dela, ela foi bem recebida, né, porque ela, de alguma maneira, oferece uma possibilidade de eu ter uma comunicação mais segura com o meu interlocutor, né, ponto a ponto. Então, ela é bem-vinda, não é? Porque agora é o seguinte, um país em que nem a presidente da República usa telefone criptografado é muito desarmado, não é não? Então, e essa é a situação. Quer dizer, se nós temos, né, de partida, uma situação em que todas as informações são registradas em algum lugar, quer dizer, na verdade, o risco para a segurança é justamente esse. Quer dizer, se, né, a presidência da República ela se torna vulnerável nesse ponto, imagine os cidadãos comuns sabendo que existem diversos bancos de dados aí disponíveis com informações diversas, né, sobre diversas ações que nós realizamos. Então, muitas vezes, né, eu acho que a questão da não retenção de dados, né? E também tecnologias que protegem o cidadão, quer dizer, é a disseminação dessas tecnologias que, de alguma maneira, criam um ambiente socialmente mais seguro, né? Eu vou voltar para o Rio de Janeiro com a Marília. Marília, a gente teve esse caso aí do conflito entre a Apple e o FBI, nós temos casos de países, que nem a China, que estabelece filtros aí também para as chamadas redes sociais. A gente vai chegar a ter um direito internacional aí para regular e para mediar
todas as atividades das redes sociais de forma homogênea, independentemente do país ou não? É difícil a gente ter uma harmonização que sirva para todos, né? Até porque a gente tem justamente uma diversidade de leis e de entendimentos e de maneiras de regular a internet que são extremamente diferentes de país para país. A regulação da China é extremamente diferente da regulação americana, que é diferente da regulação brasileira. Então, há um processo, sim, eu diria, de harmonização, mas de harmonização muito lenta, que acontece através do diálogo nesses espaços internacionais. Mas a lei, o tratado internacional, aquela lei dura, isso vai demorar a acontecer. Se vier a acontecer, vai ser em pontos muito específicos, como, por exemplo, o cybercrime. A gente tem uma convenção que foi aprovada no âmbito europeu, mas que é aberta à adesão de países não europeus. Ela é problemática sob vários aspectos, mas ela tem uma adesão ampla hoje. Então, diria que hoje é um dos principais tratados internacionais, mas numa área específica, para você regular todo esse panorama de assuntos que dizem respeito ao uso das plataformas online, isso é extremamente difícil de harmonizar. Mas só voltando rapidamente no ponto da criptografia, porque eu acho um ponto extremamente importante. Às vezes a gente não entende a importância da criptografia. Quando a gente trafega uma mensagem na internet, a gente pode comparar isso a estar mandando um cartão postal. Quando a mensagem ela não é criptografada, qualquer intermediário que se posiciona entre você, emissor, e o seu receptor, ele pode ter acesso ao conteúdo dessa mensagem. Seja o seu provedor de internet, seja o provedor de internet do seu receptor, seja aquele que faz a manutenção do cabo de fibra ótica, aquele que faz a manutenção do satélite. Então, é uma rede imensa de intermediários. E você não tem como saber se essa mensagem está sendo lida, acessada ou não. A única maneira de mandar uma carta fechada na internet e não um cartão postal é você criptografar a sua mensagem. E várias pessoas, quando mandam um e-mail, não têm essa noção. Eu estou mandando um cartão postal na internet, mas é isso que acontece. Então, a criptografia, ela só vem a fortalecer não somente a privacidade dos usuários, mas também a nossa segurança. Porque da mesma maneira que o intermediário comercial nessa cadeia pode ter acesso ao conteúdo da informação, uma pessoa mal intencionada também pode ter acesso da mesma maneira. Então, todos nós ficamos vulneráveis quando a mensagem ela não é criptografada. Então, tomara que haja outras iniciativas de criptografia de ponta a ponta, como aconteceu recentemente com o WhatsApp. Bom, nós vamos voltar a esse tema no próximo bloco e vamos para o segundo intervalo. Brasileiras.org, volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje a guerra cibernética e os crimes virtuais. Esse terceiro bloco, vamos tentar pegar aí um conjunto de sugestões e conselhos para que vocês possam se defender aí dessas ameaças à privacidade. A gente falou aqui da criptografia do WhatsApp. Até algum tempo atrás, até muitos anos atrás, você tinha sistemas de e-mail criptografados e hoje a gente não ouve falar muito nisso. O que você sugere para o nosso telespectador, assim, para ele se defender dessas invasões à privacidade? Olha, acho que hoje, como a gente já colocou, a grande questão do debate da privacidade, pelo menos o que está colocado no Brasil, é resguardar essa privacidade do indivíduo em relação a esse estado de policiamento das redes. Então, assim, a gente tem, é claro que existe, como a Marília colocou, existe tentativas de empresas a tentar acessar dados de outras empresas, mas do ponto de vista individual, é muito difícil que uma pessoa tenha os seus dados acessados por uma outra pessoa e a gente já tem uma legislação que fala sobre isso, que é aquela lei que foi nomeada de Carolina Dickmann, que é justamente quando alguém entra no seu espaço privado para cometer alguma infração, algum crime, para destruir os seus arquivos ou para distribuir isso de forma ilegítima na rede. Agora, o que nos preocupa hoje mesmo é esse estado de policiamento, assim, do indivíduo não poder mais se manifestar na rede de forma individual e política, porque ele está o tempo inteiro sendo monitorado. Então, eu queria ver, do ponto de vista das conversas individuais, Henrique, por exemplo, se você tem conversa com alguém no Facebook, no WhatsApp, o próprio do Facebook, você tem um histórico. Se a pessoa apaga aquele histórico, é apagado no servidor também ou não? Então, negativo. Não? Então, tudo que você escreve, acho que assim, tudo que você escreveu, tudo que você disse,
muitas vezes nesses espaços, você de fato não tem um controle absoluto sobre a maneira como essa informação vai ser tratada, como que ela vai ser analisada, como que as minhas interações e relações que são feitas aí nesses espaços, né, através da internet ou através de plataformas corporativas, o que é feito desses dados. Então, quer dizer, há realmente um problema aí relativo ao tratamento, sobretudo do que a gente chama os metadados, né, que são os dados sobre os dados, porque eles permitem a produção de um conhecimento, de uma informação muito sensível sobre os usuários. Mas eu queria comentar um pouco a pergunta anterior, Nassif, porque acho que nós temos hoje tecnologias de fácil uso que estão absolutamente disponíveis para todos os cidadãos, para comunicação no seu smartphone, não é, entre pessoas, são coisas muito fáceis de utilizar. Então, passa a dica. Não é? Então, para comunicação, né, para SMS, o Signal, né, que é um projeto inicialmente desenvolvido pela Open Whispered Systems, que tem uma origem aí, né, em projetos de jornalismo investigativo, trabalha com criptografia assimétrica ponta a ponta de boa qualidade. Para a comunicação de e-mails, um projeto muito bom de e-mail criptografado, não é, que a gente pode usar com um servidor na sua máquina local, não é, com um administrador como o Thunderbird, que ele oferece, o Thunderbird ele oferece um plugin que é o Enigmail baseado, né, no PGP, que é um sistema de criptografia bastante, assim, qualquer cidadão... PGP é aquele que tem 256 chaves? Você tem diferentes possibilidades de chaves criptográficas, não é? O primeiro Mas eu passo um botão. O Signal é um mensageiro, é isso? Ele é um mensageiro, ele tem a possibilidade, funciona como esses outros serviços, né? Mensageiro. Só que ele tem uma qualidade de criptografia que tem sido apontado como a mais de melhor qualidade, ele permite ligação telefônica criptografada também, ponto a ponto. Você precisa estar conectado à rede de dados, né? Mas ele oferece, enfim, funciona como esses outros mensageiros instantâneos, só que as mensagens são inclusive guardadas, encriptadas no seu celular, o que é muito bom, porque às vezes você perde o seu celular, não é? E aí? Não é? Então, mas tem lojinha da Apple, do Google? Tem, ele é baseado em software livre, não é? Software livre é um mecanismo importante também para a segurança do cidadão, porque o software livre permite que nós possamos inspecionar o código e saber o que de fato aquele software está fazendo no nosso aparelho. Então, essa é, digamos, talvez o primeiro e o principal antídoto para a gente ter controle sobre a nossa própria comunicação. O Signal para mensagem, o Thunderbird para e-mail. O Thunderbird com o Enigmail, não é? Que é esse Enigmail, não é? Que ele instala esse mecanismo para a gente trocar e-mails criptografados com um simples apertar de um botão. Só explica para o nosso telespectador como é que se dá a criptografia para ele entender. A criptografia é uma técnica matemática, não é, de embaralhamento das mensagens, né? É um campo de estudos importante. As duas pontas têm que ter um mesmo programinha para descriptografar. É isso? Exatamente. É uma técnica de codificação de mensagens muito antiga e que, com o advento da computação, ela foi se tornando cada vez mais complexa. Hoje, ela está presente em diferentes ramos, né, da nossa atividade. Eu tenho o Thunderbird e você tem outro. Eu te mando o meu sisteminha para você poder ler. Você tem que ter sempre essa comunicação entre os dois. Nós temos que trocar, nesse modelo, nós temos que fazer uma troca que ela é absolutamente automática das nossas chaves públicas, não é? Nesse modelo de criptografia assimétrica. Agora, o que é importante a gente pensar é que também a criptografia está presente em todas as transações que nós fazemos na internet. Sempre que a gente tem lá o cadeadinho, né? O HTTPS, quer dizer, aquela conexão ela está sendo encriptada. Quando tem então, os matemáticos, né, criptógrafos, aí, eles têm um trabalho importante com correios, com os bancos. Quer dizer, toda transação aí, que acontece na internet, ela é criptografada. Marília, quando começou esse negócio da espionagem, da guerra cibernética, se falava aí que a Cisco, que é um sistema de roteador e tudo, teria acordos com o Departamento de Estado, que a Microsoft, os programas Office. O que existe de concreto aí nessas parcerias entre esses softwares aí de larga aplicação ou equipamentos de larga aplicação e governos nacionais? Existem alguns processos de venda, principalmente nesse contexto de grandes eventos, o Brasil tem se colocado como um mercado promissor para comprar essas tecnologias. De várias empresas ao redor do mundo. Alguns desses contratos são conhecidos, outros, por questões de segurança nacional, se mantêm sob sigilo, então não tem como a gente saber exatamente aquilo que foi adquirido. Isso é algo problemático, porque muitas vezes a gente monta
todo um aparato de vigilância para um evento específico, para garantir Olimpíadas, para garantir Copa, mas esse aparato ele não é desmontado, obviamente, depois que o evento passa. Então, aquele nível de segurança elevado, ele acaba se mantendo e fazendo parte do dia a dia do cidadão, muitas vezes sem a gente ter conseguido fazer uma discussão apropriada disso, porque aquilo foi encarado como um momento excepcional que o país estava recebendo um evento internacional, mas isso se perpetua no tempo. O que eu acho que falta muito no Brasil, até para dar transparência para esse tipo de acordo, também a gente tem uma boa lei de acesso à informação que precisa ser implementada melhor no nível estadual. A implementação federal ela é até razoável, mas a implementação estadual ainda está muito aquém do desejável para a gente conseguir fazer pedidos de acesso à informação e obter essas informações sobre contratos. Mas uma outra lei que falta no Brasil, e isso é extremamente urgente, é que a gente não tem uma lei de privacidade e proteção de dados pessoais. Isso é uma lacuna seríssima no Brasil. A maior parte dos países da América Latina, sem falar nos países desenvolvidos, tem uma lei específica para proteger dados pessoais. A gente tem um bom projeto que foi elaborado pelo Ministério da Justiça e foi colocado em consulta pública em discussão, mas jamais foi encaminhado para a discussão do Congresso Nacional. E isso é algo que a gente precisa com urgência, porque todo esse debate que a gente está tendo aqui sobre privacidade, se a gente não tem uma lei, um marco de proteção da privacidade, a gente deixa até as próprias autoridades brasileiras sem armas para poder fiscalizar certas coisas, como, por exemplo, os termos de uso, os contratos que a gente assina em relação às plataformas, os serviços privados com os quais a gente participa. Eu acho que o problema da privacidade ele está em dois níveis. Ele está num nível em relação ao Estado, fazer com que realmente medidas do Estado não instaurem esse estado de vigilância, mas ele também se encontra no ambiente privado. Muitas vezes as plataformas elas gostam de alardear a proteção dos dados em relação ao Estado, como aconteceu com a Apple, por exemplo, porque isso angaria a confiança dos usuários. Mas aqueles termos de uso que a gente assina e com os quais a gente concorda na internet, eles têm várias cláusulas, e isso a gente identificou de maneira generalizada em várias plataformas, que autorizam os agentes privados a compartilhar nossos dados pessoais com parceiros. E a gente não sabe quem são esses parceiros, quem são eles, quais são eles. Então, a gente perde totalmente o controle dos nossos dados pessoais. Um dos pontos importantes no projeto de lei de dados pessoais era justamente ter uma autoridade para fazer a fiscalização dessas relações de mercado e poder realmente fornecer informação sobre o que está acontecendo com os nossos dados nessas relações pouco transparentes. Tá. Só uma curiosidade, quando que esse projeto foi discutido no Ministério da Justiça e desde quando que ele está parado no Ministério da Justiça? Se eu não me engano, esse projeto foi discutido em 2009, é um projeto antigo, ele foi colocado em consulta pública por 2 fases. Na segunda fase, ele já era um projeto extremamente robusto. Acredito que ele foi inspirado no que existe de melhor de legislação em outros países. Tirou muito da legislação europeia, que é uma legislação extremamente protetiva à privacidade. Então, é um projeto que está maduro para discussão congressual, mas por várias questões políticas, acredito, nunca foi enviado ao Congresso Nacional e deveria ser. Esse, contrariamente aos projetos de lei na área de crimes cibernéticos, esse é um projeto de lei que realmente a gente precisa e que precisa chegar ao Congresso Nacional. Está ligado a essa paralisia que acometeu o Ministério aí nos últimos tempos. Essa questão da internet, das Olimpíadas, você tem informações sobre como que vai ser o sistema de segurança? Não tenho essa informação. Você teria, Henrique? Não, acho que tem um comentário que a Marília já apontou, não é? Quer dizer, muitas vezes os grandes eventos têm funcionado como situações, né, de excepcionalidade, mas que depois abrem brechas, né, para a instalação de mecanismos de controle e vigilância que se tornam permanentes. Não é? Então, acho que isso é uma preocupação, quer dizer, como que uma situação que se propõe de excepcional, depois ela se torna corriqueiro. Não é? A outra coisa é que a aquisição de equipamentos de segurança, de vigilância, proprietários, que são verdadeiras caixas fechadas, não é? São também, numa outra perspectiva, inseguros. Não é? Porque o que garante, não é, ao Estado, não é, nacional, né, como o Brasil, saber exatamente o que acontece com o funcionamento dessas máquinas. Então, todas as grandes revelações aí do Snowden, elas foram muito importantes para apontar como grandes corporações trabalham de maneira coordenada com os Estados nacionais na oferta do que a gente chama das portas dos fundos, né, os backdoors, para que
esses dispositivos possam ser acessados eventualmente em caso de A gente necessidade. trouxe em algum momento, alguns anos atrás, o pessoal da BIM para discutir essa questão da guerra cibernética e tudo. Vocês veem algum sinal de que o Brasil está despertando para, por exemplo, o software proprietário, os offices da vida aí, continuam sendo utilizados normalmente na administração pública? Sim, mas acho que o Brasil teve um momento aí, né, alguns anos atrás, de muita promoção, né, no uso do software livre, mas que me parece que ela foi desestimulada, não é? Há aí, né, alguns decretos orientando, né, a utilização de software livre na administração pública e no final de 2014 a presidenta fez também um novo decreto à luz aí das revelações, né, dos casos de vigilância denunciados pelo Snowden, da importância de que a administração pública tenha instrumentos próprios de comunicação. Então, invista em infraestrutura, invista em tecnologia, porque isso é uma condição, né, para aquilo que a gente poderia denominar como soberania tecnológica. Né? Quer dizer, se você não tem controle... E esse decreto está sendo obedecido? Ele foi implementado no final de 2014, né, só que isso demora, digamos, a implementação, porque as empresas, as autarquias têm que investir em infraestrutura. Tá. Né? Eu volto para o Rio com a Marília. Marília, alguns anos atrás se falava em um sistema internacional de controle das telecomunicações e das conversas. Eu não lembro se era projeto Echelon, alguma coisa assim. Você tem informações sobre o que era essa operação aí, se foi concreta, se foi abrangente e o destino dela hoje? Bom, existem várias operações em andamento, não somente essa, muito mediante parcerias entre agências de segurança. Os países que eles possuem esses acordos de cooperação entre as agências e aqueles que a gente chamou lá de Five Eyes, né, os 5 olhos, que são os Estados Unidos e seus parceiros ali mais próximos, eles mantêm vários programas de cooperação e que esses programas permitem o monitoramento das comunicações em várias camadas da internet. E esse é o principal problema, para a gente conseguir realmente colocar um fim no monitoramento das comunicações. Se a gente pensa na internet, a gente pensa como algo homogêneo, mas na verdade a internet ela é dividida em camadas. A gente tem uma camada ali mais profunda, que é a camada de telecomunicações, onde os datagramas, todo o conteúdo trafega. A gente tem cabos submarinos, por exemplo, que ligam os continentes e que fazem esse tráfego de informação. E ali nos cabos submarinos havia operações de desvio das informações que trafegavam por aqueles cabos para um receptáculo da Agência Nacional de Segurança Americana que fazia a triagem e a leitura dessas informações. No nível do software, acho que o Henrique já falou muito bem, a gente tinha monitoramento por meio da instalação de portas dos fundos, de backdoors que fazem com que essas informações também que trafegam no software cheguem às agências de segurança. E no nível ali do conteúdo, a gente sabe também, por meio das revelações do caso Snowden, que várias empresas privadas elas foram levadas a colaborar com a NSA, com a Agência de Segurança Americana, e não podiam nem revelar que essa colaboração ela existia porque foram colocadas num regime de segredo total, mas entregavam, sim, dados dos seus usuários à Agência de Segurança Americana. Isso plataformas que utilizamos no dia a dia, Skype, da Microsoft, WhatsApp e muitas outras, que estavam ali naquele sistema de colaboração que foi denunciado pelo Snowden. Então, é extremamente difícil a gente ter uma situação total de independência tecnológica, porque isso exigiria independência de infraestrutura, de software e na camada de conteúdo, e isso é praticamente impossível. Então, o único caminho viável que eu vejo para colocar limites nessa situação de monitoramento é a gente conseguir acordar princípios básicos, chegar num acordo internacional de que qualquer mecanismo de vigilância tem que obedecer a princípios. Ele tem que ser proporcional, ele tem que ser previsto em lei, ele tem que ser extremamente direcionado àquele caso específico. Eu não posso colocar uma cidade inteira sob vigilância, porque naquela cidade pode ser que eu encontre uma atividade terrorista acontecendo. Então, isso aí é extremamente desproporcional. Então, se a gente obedecer esses princípios básicos, a gente consegue limitar o monitoramento para aqueles casos que ele se faz extremamente necessário. A necessidade, o princípio da necessidade fala que se essa informação ela puder ser obtida de uma outra maneira,
não deve haver um monitoramento das comunicações, porque isso fere um direito humano fundamental. Então, todos esses princípios devem nos servir de filtros e, por isso, deve haver um diálogo internacional em torno desses princípios, porque somente do ponto de vista tecnológico vai ser muito difícil a gente conseguir ter maturidade tecnológica para conseguir fazer frente a esse sistema de monitoração generalizado, monitoramento generalizado. O programa Brasilianas.org sobre a guerra cibernética e os crimes virtuais termina por aqui. Eu agradeço muito a participação da Ana Cláudia Milk, que é coordenadora executiva do Intervozes, do Henrique Parra, que é professor do Departamento de Ciências Sociais da Unifesp e pesquisador da Rede Latino-Americana de Estudos em Vigilância, Tecnologia e Sociedade, e da Marília Maciel, que é pesquisadora e coordenadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas Direito, Rio de Janeiro. Lembre, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá!